Paz a todos os irmãos e irmãs que estão em casa, nos ouvindo. Peguei o microfone mais ungido aqui, que é o do pastor, né? E esperamos no Senhor que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. Eu acredito que Ele já tem falado, somente através desse louvor, né? A pena que eu não sou dessa época, sou um pouquinho depois, não conhecia, mas tenho que reconhecer que o louvor foi escolhido com o dedo de Deus mesmo, muito abençoado mesmo. Irmãos, hoje nós vamos estar trabalhando no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 a 42. Um texto muito conhecido, né? Esperamos que o Senhor fale, né, através desse texto, algo novo que nos traga edificação. Mas antes de tudo, vamos orar, irmãos. Vamos como estamos mesmo, vamos orar ao Senhor. Sim, Pai, nós te damos graças, ó Deus, porque a tua benignidade dura para sempre. E o Senhor é santo, 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 como disse esse louvor, ó Pai. E apesar de toda essa sua santidade, ó Pai, a santidade e majestade que cobre toda a terra, o Senhor nos aceita. Ó Senhor, e o Senhor permite, ó Pai, com que sejamos usados por Ti, apesar de toda a nossa pequenez, ó Pai. Tu sabes as nossas limitações, Tu conheces, ó Pai, as nossas fraquezas, as nossas falhas, mas nem por isso o Senhor nos deixa de usar. Tamanha é a sua misericórdia, tamanha é a sua graça. Pai, muito obrigado. Fale nessa manhã aos nossos corações, pois é em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Vou pedir só aos irmãos, um dos irmãos me traga um pouquinho de água, porque a minha garganta hoje não está me ajudando muito também. Então vamos lá, irmãos, vamos ler então Lucas, capítulo 10, versículo 38 até 42, que diz assim: Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres. Aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe. Obrigado, irmão. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peço-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Na verdade, mandou, né? Não perguntou muito não, né? Tem gente que gosta de ordenar as coisas hoje, né? Eu ordeno isso, eu ordeno aquilo. Ela gostava de ordenar também as coisas para Deus, né? Orientou-lhe o Senhor. Ela ordenou para o Senhor, e o Senhor a orientou. Devia ser o contrário, né? Mas você vê como que a paciência do Senhor é infinita, né? Apesar dessa firmeza de Marta, o Senhor ainda orientou. Marta, Marta, andas ansiosas e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Mas, irmãos, hoje o tema da nossa mensagem será o seguinte: ações corretas com motivações erradas. Às vezes nós temos ações corretas com motivações erradas, e às vezes nós temos motivações corretas, mas as ações são erradas. Mas nesse texto que nós vamos estar trabalhando hoje, a ação de Marta estava correta, não tinha nenhum problema nas ações de Marta, e a gente vai entender isso no decorrer da palavra, da exposição da palavra. Porém, a sua motivação
precisava ser corrigida. Essa família de Marta, Maria e Lázaro era uma família muito amada pelo Senhor Jesus. Eles moravam em Betânia, era uma cidadezinha que ficava ali próximo de Jerusalém, aproximadamente uns 4 quilômetros da capital, né, de Israel, Jerusalém. E Jesus costumava muito ir nessa casa, visitar essa família. Ele tinha um carinho muito especial por eles, né? Tanto é que quando Lázaro morreu, né, quando foram chamar Jesus, aí Marta falou: olha, aquele a quem amas, né, está muito doente, né? Então era uma família muito estimada pelo nosso Senhor. E Marta, essa irmã, essa que ordenou para Jesus, ela era provavelmente a irmã mais velha e provavelmente a dona da casa também, porque nós percebemos que no texto é colocada que Marta os recebeu em sua casa. Possivelmente Maria e Lázaro morassem na casa, talvez sim, talvez não, nós não sabemos, mas há uma grande possibilidade, porém me parece que a casa era de propriedade de Marta. E nós percebemos, né, nesse episódio que Marta estava muito preocupada com a questão da sua irmã, porque eles estavam recebendo muitas pessoas na sua casa. Jesus, mais os 12 e provavelmente mais alguns ali no meio, né? Mas pensando só em Jesus e os 12, além do seu irmão, além de algumas pessoas que já deviam estar na casa, então tinha um grupo muito grande de pessoas que ela estava recebendo. E assim, à primeira vista, quando a gente olha a passagem, fala: Marta também, poxa, eu fui lá falar com Jesus. Mas se a gente pensar friamente no episódio, nós vamos perceber que a preocupação de Marta, ela não é uma preocupação assim desnecessária. Realmente ela estava ali no sufoco, porque receber as pessoas naquele tempo, irmãos, era uma coisa complicada, principalmente uma pessoa que vinha de viagem, né? Imagina você receber 12 pessoas na sua casa. Como que a pessoa era recebida naquela época? Se os irmãos lembrarem daquela passagem de Jesus, quando ele foi na casa de Simão, aquele Simão onde aquela mulher pecadora foi aos pés de Jesus, chorou e tal, enxugou com seus cabelos. Aí, aquele homem, Simão, olhando vendo aquela atitude daquela mulher, né? Está em Lucas 7, ele falou assim, que era um fariseu, né, esse Simão. Ele falou: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que tá tocando nele, que ela é uma pecadora. Então, esse homem não deve ser grande coisa, não. Ele está dizendo aí que ele é isso, que é filho de Deus, mas se ele fosse mesmo se ele fosse um profeta, pelo menos, ele ia saber que essa mulher que está tocando nele é pecadora. Aí Jesus, isso no coração. Aí Jesus falou: Simão, eu tenho uma coisinha para te dizer. Tinha um homem que tinha 2 credores. Um homem que tinha 2 pessoas que deviam para ele. Um devia, acho que ele falou 50, vamos lá falar o nosso dinheiro. Um devia 50 mil reais e o outro devia 500 mil reais. Aí esse credor perdoou a ambos os devedores, o que devia 50 mil e o que devia 500 mil. Qual dos dois você acha, aí que está o detalhe, que o amou mais? Jesus não falou que agradeceu mais, mas o que o amou mais. Aí Simão, prontamente, às vezes a gente é bom na teologia, mas na prática é uma tristeza, logicamente que é o que devia mais. Não, respondeu certinho. Você respondeu bem, Simão. Cheguei na tua casa, você não lavou meus pés. Essa mulher está chorando nos meus pés todo o tempo, enxugando com seus cabelos. Você não me beijou, que era uma forma de saudação daquela época. Ela não cessa de beijar meus pés e por aí vai. Então essa era a forma de receber uma pessoa naquela época. Então imagina 12 pessoas chegando de viagem, com o pé tudo sujo. E eu não sei se Marta tinha empregado, então teve que lavar o pé de toda aquela turma, cumprimentar todo mundo, fazer toda aquela parte inicial de recepção, e já pensando no almoço, e pensando na comida, e pensando nisso, e pensando naquilo. E naquele corre, e a irmã dela ouvindo Jesus falar, ouvindo o Senhor falar. E ela correndo para lá, correndo para cá, e faz um almoço e tal, o bife vai queimar, e o forno e tal, e manda comprar pãozinho que acho que vai faltar. E a irmã lá, ouvindo o Senhor, né? Então, quando a gente olha a passagem, fala: mas acho que Marta não precisava ter feito aquilo.
Mas se você estivesse na situação, talvez você fizesse a mesma coisa. Eu não faria, irmão. Se você tivesse com o coração correto, talvez você não fizesse. Mas se você tivesse o coração de Marta, se eu tivesse o meu coração, o coração que eu tenho hoje, provavelmente eu ia dar uma cutucada também em Jesus. Pô, irmão, vai se mexer aí, não tem condição. É óbvio, tem 13 pessoas aí, fora os bicão que está no meio, e ela aí sentadinha aí ouvindo o Senhor, e eu nesse corre-corre. Isso não é justo. Isso não é justo. Né? Então, às vezes a gente faz uma crítica, mas não se coloca no lugar da pessoa. Então, para mim criticar Marta, eu preciso ter o meu coração corrigido. E exatamente essa correção que Jesus vai fazer com Marta. Então, como se os irmãos prestaram atenção no tema, o tema é ações corretas com motivações erradas. As atitudes de Marta não tinha problema nenhum, e a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. O problema dela estava no coração, na motivação do coração. E exatamente aí que Jesus quer trabalhar. Marta estava naquele corre-corre por causa de quem? Por causa dela? Por causa do irmão? Não, na verdade ela estava fazendo tudo aquilo por causa de Jesus. Jesus era o centro de todo aquele corre-corre. Ela não estava correndo por causa disso, por causa daquilo, porque ela queria agradar. Não, ela estava correndo porque Jesus estava ali. Então ela estava fazendo uma coisa para o reino. Então aí é que está o detalhe, mas ela estava fazendo as coisas para o reino de Deus. Estava fazendo uma coisa para Jesus. Se Jesus não estivesse ali, talvez ela até não corresse tanto. Tivesse só Pedro, mais alguns. Jesus não veio aí, só vem semana que vem, é só a gente que está por aqui. Então ela desse um cafezinho lá meio frio para ele, tudo bem. Mas estava Jesus ali, então ela está fazendo uma coisa para o Senhor. Então, mas apesar dela estar fazendo aquilo para o reino de Deus, mesmo assim, era necessário que fosse feito algumas correções no coração de Marta. Vamos lá em Apocalipse, irmãos. Apocalipse capítulo 2. Porque, apesar da ação estar correta, nós precisamos sempre estar prestando atenção na motivação do nosso coração. A carta a admoestação do Senhor Jesus à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Apocalipse 2, versículo 1, de 1 a 5. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, que não podes tolerar pessoas más. Isso é o testemunho que o Senhor Jesus está dando a essa igreja. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, uma coisa correta, a tua perseverança, uma coisa correta, que não podes tolerar pessoas más, uma coisa correta, e que pusesses à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, pessoas que estavam introduzindo na igreja para ensinar coisas que não eram coerentes com a sã doutrina. Eles iam lá e corrigiam, e descobristes que eram impostores. Então, uma igreja que tinha discernimento. Tem perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Olha que igreja maravilhosa, irmãos. Fazendo tudo para o reino, boas obras, não suportava homens maus e por aí vai. Entretanto, tenho contra ti o fato, mas tinha uma coisa. Entretanto, contra ti o fato que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda depois de onde caístes, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o candelabro do teu lugar. E ainda continua elogiando depois. Tenho, contudo, a teu favor, que odeias a prática dos nicolaítas. Eles tinham um monte de qualidades essa igreja. Várias qualidades. Mas tinha uma coisa. Eles tinham abandonado o primeiro amor. Mas como que uma igreja que funciona dessa maneira podia estar errando numa coisa tão vital? É muitas vezes o que acontece com a gente, irmãos. Eu até uma vez já usei esse exemplo, vou até repetir. Dentro de um casamento. 2 pessoas se casaram, fizeram juras de amor. Te amarei para sempre, na doença, na morte, aqui, ali, tal. Depender de mim, eu sou seu parceiro, nós somos um. Te amo com todo o meu coração, com toda a minha alma e tal, e aquela coisa, e florzinha todo dia, e jantarzinho especial, aquela maravilha. Aí vai passando o tempo, o que vai acontecendo, irmão? As coisas parecem que começam a esfriar.
Começam a esfriar. Aí aquelas juras lá do começo, lá do início, parece que já não tem tanto sentido hoje. Estou falando de casamento. Aqueles que são casados sabem do que eu estou falando. Então, se a gente não tomar cuidado, o que acontece com o nosso casamento? Vai para o brejo. Vai para o brejo. E às vezes você continua casado, cumprindo as suas obrigações, pagando suas contas, cuidando dos filhos. E quem olha de fora fala, nossa, mas que casamento maravilhoso. Nossa, que perfeição. Mas ali entre os dois, eu não estou falando para casar, mas é importante fazer, exemplificar isso com bastante detalhe. Mas ali entre os dois, sabe que aquele fervor do início já não existe mais. É disso que Jesus está falando aqui para a igreja de Éfeso. Vocês estão fazendo tudo certo, mas sem amor. Vocês estão casados, está tudo certinho, tá? Quem olha para vocês fala, nossa, o casal exemplo. Mas quem conhece vocês por dentro sabe que tem muita coisa para corrigir. Aquele fogo, aquele fervor já não existe mais. Então é disso que Jesus está falando. Vocês estão fazendo as coisas certas. Continue fazendo, perseverando, repreendendo os homens maus, suportando o sofrimento. Tudo isso vocês continuam a fazer, mas tudo isso com amor. Vocês têm que estar fazendo isso porque vocês me amam. Vocês têm que fazer isso porque o meu amor está ardendo no coração de vocês. Então, irmãos, as ações da igreja de Éfeso estavam corretas, porém, a motivação precisava ser corrigida. Isso cabe a Marta, e eu acredito que caiba a nós também. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 6, para nos ajudar nessa questão da ação correta e a motivação errada. Mateus, capítulo 6, olha o que o nosso Senhor diz lá numa parte do Sermão do Monte. Capítulo 6, versículo 1 a 4, né? Diz assim: guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por essa razão, quando deres um donativo, em algumas traduções a esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com certeza vos afirmo que eles já receberam seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixe a tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O que Jesus está ensinando aqui? Não dê esmola? É isso que Jesus está falando? Não dê esmola mais. A pessoa chegou no farol, não tenho nada, já fecha o vidro. Não é isso que Jesus está falando. Jesus falou, não, continue dando esmola, mas não para que você seja visto, para que você seja elogiado, para que você seja aplaudido pelas pessoas. Faça isso para agradar a Deus. Então o dar esmola está correto. Você continue dando esmola. Você quer ajudar uma pessoa, ser generoso, faça isso, mas com a motivação correta. E qual é a motivação correta? Eu estou fazendo isso para Deus. Não estou fazendo isso para chamar a atenção de ninguém. Não estou fazendo isso para que as pessoas comecem a olhar para mim e falar, pô, aquele cara é espiritual, aquele ali é homem de Deus, aquele ali não. Faça aquilo para agradar, porque você sabe que essa é a vontade de Deus. Faça aquilo em gratidão, inclusive, a Deus. Porque se você está tendo a oportunidade de ajudar alguém, irmãos, é porque alguém está te ajudando. Concorda? Se você está tendo o que dar, é porque alguém está te dando. E quem está dando? É o Senhor. O que está lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava em Atenas? Ele falou, dele vem a vida, a respiração e tudo mais. Você pode até achar, não, as coisas que eu consegui é porque eu consegui. Eu lutei para conseguir. Mas se você perder por 5 minutos a sua respiração, não respirar por 10 minutos, o que vai acontecer com você? Acabou, né? Você morre, né? E quanto você paga pela respiração que você tem? Pelo ar que você está respirando agora? Da onde vem esse ar? É fruto do seu esforço? É gente que levantou de manhã, não, hoje eu vou ligar um aparelho de oxigênio aqui para me pôr. Não, está aí. E a Bíblia fala, se Deus tira-lhes o fôlego e todos morrem, está lá em Salmos. Se Deus cismar 5 minutinhos sem oxigênio na terra, acabou. Ninguém sobrevive. Os mais fortes, 10. Então o mais forte vai sobreviver 10 minutos. Isso para mostrar o quê? Que tudo vem do Senhor. Então se você está fazendo, é porque o Senhor está
está te dando condição de fazer. Então, quando você ajudar alguém, você tem que ter essa motivação, que eu estou fazendo por causa de Deus. E no texto, né, voltando lá para o texto, fala que ela estava inquieta com muitas coisas, né? Ela estava inquieta com muitas coisas. E o que significa ela estava inquieta com muitos detalhes, irmãos? E aqui, inquieta com detalhes para fazer coisas para Cristo. Ela não estava inquieta para fazer coisa para ela. Ela não estava preparando comida que ela mais gosta. Não, ela estava fazendo tudo para Deus, tudo para Jesus. Para Jesus e para os seus servos. Ali para aqueles homens que foram separados por ela, não estava fazendo nada para ela mesma. Mas mesmo assim ela estava inquieta. Mesmo assim ela estava perdida ali no meio de todas aquelas atividades. Mas por que isso, irmãos? Porque ela tinha muita coisa para fazer? Não, irmãos. Porque o coração dela estava dividido. O coração dela não estava com um foco único. Lembra que nós aprendemos aí em uma das aulas da escola dominical que nós temos que ter um foco único. Nós não podemos olhar em duas direções ao mesmo tempo. Deus nos fez para ter um único foco. Por isso a Bíblia nos orienta, não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda, mas olhando firmemente para quem? Para Jesus. Não fica olhando para um lado, olhando para o outro. Lembra de Elias lá no Monte Carmelo? Quando ele repreende o povo, fala, por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. Lembra quando Jesus fala, você não pode servir a dois senhores? Por quê? Porque isso é distração, isso tira você do foco. E o problema de Maria é que ela perdeu o foco. Ela tinha muita coisa para fazer, ela desfocou. Ela estava preocupada em servir a Deus, estava preocupada em repreender a irmã. Eu não posso fazer isso aqui sozinha, eu tenho que fazer o melhor para Deus, e por causa disso a minha irmã tem que me ajudar. Então ela perdeu o foco, ela se perdeu nas atividades. E muitas vezes a gente está fazendo até coisas para Deus, mas o foco está errado, a motivação está errada, porque a gente permitiu que mistura fosse colocada no nosso coração. Lembra daquele texto que a gente brinca aqui na escola dominical, que está perdido lá no livro de Levítico, 19:19? Não coloqueis duas sementes no mesmo campo, não coloque dois animais para cruzarem, dois animais diferentes para cruzarem, não façam roupa com dois tecidos. Mas qual o problema de duas? Hoje é feito isso aí na agricultura, duas sementes, animal diferente que se cruzam. O que o Senhor quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, não tenha mistura no seu coração, não tenha duas sementes diferentes no seu coração. Não tenha dois tecidos, ou na minha roupa eu posso ter dois tecidos, mas no meu coração eu não posso ter mistura. Meu coração tem que ter um foco só. Porque se eu tiver dois focos, eu vou me distrair. E se eu me distrair, eu perco. Ainda que eu esteja fazendo uma coisa para Deus, o resultado daquilo não vai ser positivo. Por isso a orientação em Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, adianta para alguma coisa? Não adianta. Ainda que eu conhecesse todas a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu conhecesse toda a ciência, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado. Olha, irmão, imagina uma pessoa dar o corpo para ser queimado, dar toda a sua riqueza para alimentar as pessoas que têm necessidade, mas sem amor. Amor a quem? Amor a Cristo. Que tipo de amor? A motivação correta não tem valor nenhum. Vai ter valor para quem recebeu aquela oferta. Se eu tiver uma grande fortuna e der a minha fortuna, logicamente que aquela pessoa vai se beneficiar. Mas eu que estou sendo doador, não vou ter benefício nenhum se a minha motivação não estiver correta. Se eu não estiver fazendo aquilo por causa do Senhor, por meu amor fervendo no coração, por causa do fervor do Senhor no meu coração. O amor no meu coração que queima. Qualquer coisa, irmão, seja ela simples ou seja ela grande. A Bíblia fala, eu dou toda a minha riqueza para os pobres, mas se eu não tiver amor não adianta de nada. E se eu der um copo de água fria para um justo, eu não vou perder o galardão. Muitas pessoas ofertaram lá no gasofilácio, lembra? Muitas pessoas deram oferta, grandes ofertas. Aí veio uma viuvinha, colocou 2 moedinhas. Aí Jesus falou que aquela viuvinha deu mais do que todos aqueles ricos que tinham ofertado lá. Por quê? Por quê? Por causa da motivação. O coração dela. Porque ela falou que da sua pobreza ela deu. Ela não deu aquilo que estava sobrando. Ela deu da sua pobreza. Ela deu o melhor que ela tinha. O melhor que ela tinha era aquelas duas moedas. Os outros ricos, aquilo estava sobrando. E eles não deram com o mesmo coração. Não significa que uma oferta de um rico não tenha valor. O problema é a motivação com que ele está fazendo precisava ser corrigida. Ele estava fazendo aquilo sem generosidade no coração. Ele estava fazendo aquilo muitas vezes para se apresentar, para aparecer, mas não para
glorificar a Deus. Os irmãos estão acompanhando? Então, irmãos, ela se perdeu nos detalhes. Ela perdeu o foco, porque tinha mistura no coração. Então, às vezes, a gente está fazendo a obra de Deus e tem que continuar fazendo. Não pare de fazer. Não estou fazendo direito, vou parar. Não, continua fazendo. Corrija o coração. Não corrija o que você está fazendo. Se está correto, está evangelizando, está louvando, está fazendo qualquer tipo de serviço para o Senhor, continue fazendo. Mas sempre verificando, examinando o coração. Com qual coração eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso por quê? Estou fazendo isso para quem? E uma outra coisa, irmão, que às vezes nós nos perdemos nessa passagem. Uma irmã estava no corre-corre, né? Né, irmã Lita? Correndo para lá, correndo para cá, e faz, e tá. E a outra, só contemplando, só ali olhando para o Senhor e aprendendo do Senhor. E às vezes a gente se perde nisso. A gente se perde porque a gente acha que ser muito ativo na obra de Deus é errado e o certo é você ficar só contemplando, só olhando. Então o negócio é só ficar na presença de Deus, entrar no meu quarto, em silêncio. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso é uma doutrina que correu, principalmente no século XVI. No século XVI tinha muito essa doutrina, aquela doutrina da contemplação, ou alguns até chamam de quietismo. As pessoas entravam no quarto e ficavam só contemplando ali, ouvindo o Senhor, a ponto de alguns já nem liam mais a Bíblia. Não, o que Deus tem que me falar, Ele vai falar no meu coração, através da minha contemplação a Ele. Ele ficava ali horas e horas e horas. E ainda tem isso, uns resquícios disso ainda nos nossos dias. Pessoas que acham que adorar a Deus é isso, é entrar num quarto e ficar olhando lá para o nada e ali por horas e horas. Inclusive, John Wesley, ele foi... Era um homem muito ativo, né, na obra de Deus. Só para os irmãos terem ideia, ele pregava 2 vezes por dia. Durante 50 anos ele fez isso. Pregava e andava a cavalo, não sei lá quantas milhas que ele andou a cavalo. Tá? Tudo no lombo do cavalo, leu mais de 1000 livros no lombo do cavalo e por aí vai. É um homem super ativo. Acordava 4 horas da manhã para orar, para meditar, fazer exercício físico. Um homem super ativo. 10 horas da noite ia dormir, era altamente, por isso metodista, né? Era um homem muito metódico, né? Escreveu livro de biologia, livro de ciência, filosofia, tudo nesse período aí. Um homem muito ativo, mas ele aprendeu essa questão com alguns irmãos que você tinha que só contemplar. Ele falou, mas eu não posso ficar só contemplando. Aí ele olhava para a Bíblia, ele não via Paulo só contemplando. Ele não viu o próprio Cristo só contemplando, ele viu o Cristo ativo. Principalmente no livro de Marcos, né? Viu Cristo para lá e para cá, e correndo para lá, para cá, curando, fazendo, pregando, não tinha sossego nem para orar. Então, peraí, onde é que está o equilíbrio disso aí? Jesus estava repreendendo porque Marta era muito ativista e Maria era contemplativa, e o contemplativo é melhor do que o ativista. É isso que o Senhor está falando? É disso que o Senhor está fazendo? Porque nos nossos dias tem muito essa moda também, irmãos. As pessoas começam a se perder nas atividades, aí elas de repente chegam e falam assim, não estou criticando quem faça, tá? Quem Deus manda fazer, e às vezes eu respeito. Mas quando a coisa vira moda, eu fico preocupado. Aí um irmão super ativo, tal, ali no serviço do Senhor, aí de repente ele para tudo que ele estava fazendo. Ô, irmão, o que aconteceu? Não, irmão, eu estou fazendo um ano sabático. Esse ano, daqui uns 2 anos, eu não vou fazer mais nada. Eu só vou ficar na minha, descansando e tal. Estou crítico. Não, cada um sabe da sua individualidade com Deus. Mas eu percebi que isso virou um pouquinho de moda no meio da igreja, do Senhor, né? Então, a pessoa cismou, ele para. E quando volta desse ano sabático, desse período de descanso, eles voltam mais cansados do que quando saiu. Porque, de repente, não foi Deus que mandou ele parar. Então precisa verificar isso também. O que eu estou dizendo é, verifique se é Deus mesmo que está mandando você parar, ou corrigir alguma coisa no seu coração. Alguns que Deus vai mandar parar mesmo, está até adoecendo, está tendo problema de saúde, então vai ter que parar mesmo. Tá? Até por recomendação médica, né? Mas há alguns que fazem isso da sua própria cabeça, porque achou legal, está na moda, está todo mundo fazendo, também vou fazer. Mas não. E às vezes o problema está no coração. E quando não corrige o coração, quando volta às vezes pior do que quando parou. Então é tudo coisas para a gente avaliar. Então é isso que o Senhor está corrigindo, é para tudo no reino. E porque, irmãos, Maria, ela estava aos pés do Senhor ouvindo, né? O Senhor. E Marta estava no corre-corre.
Mas os irmãos imaginaram que Maria poderia estar aos pés de Jesus preocupada também? Preocupada com a irmã? Puxa, minha irmã está sozinha, estou aqui, eu estou sentindo que eu tenho que ir aqui aos pés de Jesus, mas minha irmã está lá correndo, meu Deus, acho que eu vou sair, eu vou pedir licença para Jesus e vou sair, porque eu não estou incomodada aqui. E de repente Marta, lá no corre-corre dela, feliz, correndo para lá, correndo para cá, mas alegre, estou fazendo para o meu Senhor, ai que maravilha, graças a Deus que eu tenho saúde para estar para lá e para cá, e nem aí com a irmã dela. E a irmã, lá sentada, preocupada com ela, poderia ser a situação inversa. Então não é o que estava sendo feito que era o problema, mas o problema era no coração. Marta estava com o coração errado e Maria estava com o coração correto. Tanto é que o Senhor não a corrigiu. Mas não é porque ela não corrigiu porque ela estava ali sentada, porque se fosse o contrário, se fosse Marta que estivesse sentada, ouvindo o Senhor, e Maria fazendo o corre-corre, mas as duas em paz, sabendo, não é isso que Deus quer que eu faça agora, sem problema nenhum. Porque o problema não estava nas ações. Mas o problema estava no coração. E aí é que o Senhor quer nos corrigir. É na raiz que Ele quer nos corrigir. Até porque lá em Colossenses 3,17, nós já estudamos, não lemos o texto, mas estudamos hoje, que tudo que você fizer, vamos ler, vai, irmão, acho que dá tempo ainda. Colossenses 3,17. Olha o que está lá em Colossenses 3,17, diz assim: e tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavra ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Então tudo que você fizer, se é por palavra, se é por ações, faça para Deus. E Paulo reforça lá em Coríntios, 10:31, seja o vosso comer, seja o vosso beber, tudo que você fizer, seja para a glória de Deus. Então a questão não está no que você faz, é como você faz, é com que atitude, com que motivação você está fazendo. E exatamente aí que o Senhor estava querendo corrigir Marta. Vamos lá para João, irmãos. Aí Jesus veio, repreendeu Marta. Olha, quando Jesus fala assim, repete o nome, Marta, Marta, Saulo, Saulo, Jerusalém, Jerusalém, Eva, Eva, Chiquinho, Chiquinho, então, presta atenção que, Dalva, é que vem puxão de orelha por aí. Então ele falou, Marta, Marta, você está inquieta com tantas coisas, mas uma coisa só é importante e tal, e corrigiu Marta ali e tal. Mas será que Marta aprendeu, irmãos? Será que Marta aprendeu? Os irmãos acham, hein? Será que depois, a partir dali, Marta agora, não, agora eu entendi. Agora, quando Jesus chegar na minha casa, eu vou fazer o básico, lavar o pezinho, beijar todo mundo, recepcionar. Jesus senta no sofá e eu vou sentar junto com minha irmã e vamos ouvir o Senhor. Será que Maria aprendeu a lição? Entendeu que era assim que ela tinha que agir a partir de agora? Será, irmão? Será? Será que a Bíblia fala se Marta aprendeu ou não? Vamos abrir lá em João capítulo 12, de 1 a 3. Jesus foi visitar de novo Marta, agora não na casa dela, mas na cidade de Betânia. E vamos ver como se a atitude das irmãs mudaram em relação a isso. Bom, João capítulo 12, versículo de 1 a 3, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta o que, irmãos? Está lá? Marta o quê? Aprendeu nada, então? Continuou no corre-corre? Aprendeu ou não aprendeu? Ela continuou servindo. O que é servir aqui? Fazer a comida, beber, correr para lá e para cá. Marta servia. Enquanto Lázaro era um dos convidados sentados à mesa com Jesus. O irmãozinho sentado, esperando a comida chegar na mesa. Marta no corre-corre. Vamos ver Maria. Vamos ver. Agora a Maria vai ajudar. A Maria, não é possível que ainda não se tocou, Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés do Senhor, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas uns dos discípulos, só para ver, que não é só a Marta que ficava incomodada, mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão,
que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários para dar aos pobres? Aí continuou criticando do desperdício. Mas aqui a gente percebe que a Marta continuou servindo e Maria continuou lá adorando. Mas só que a gente nota que Jesus não corrigiu aqui. Não corrigiu nenhuma das duas. Nem Maria, que não foi corrigida na outra vez, porque estava fazendo corretamente, mas não corrigiu Marta dessa vez. Jesus poderia ter corrigido. Ô Marta, você continua servindo, não aprendeu nada. Deu uma prensa em você lá, falei Marta, Marta e tal, que você estava atarefada com muitas coisas, e você continua nesse corre-corre, você não sabe que você tem que ficar nos meus pés aqui, adorando. Não, porque agora Marta estava fazendo com o coração correto. Ela estava servindo ao Senhor, porque ela foi chamada para aquilo, era o lugar dela no corpo de Cristo, e agora ela estava fazendo com o coração certo. Ela corrigiu o coração, não corrigiu as ações. A ação dela estava correta, alguém ia ter que fazer o trabalho sujo, vou brincando, né? Alguém ia ter que fazer a correria, alguém ia ter que fazer comida, as pessoas iam precisar comer. E ela tinha sido levantada por Deus para aquilo. A irmã dela foi levantada para outra coisa, e uma respeitava o lugar dela no corpo. Agora ela entendeu que a irmã estava fazendo a vontade de Deus do jeito que ela estava agindo, e ela entendeu que o lugar dela no corpo era aquele, era servir. Corrigiu o coração, corrigiu a motivação. Aí Jesus não corrigiu, porque senão Jesus teria corrigido, com certeza, se ela tivesse o coração errado. Falou: Marta, para tudo agora, para e senta aqui nos meus pés que você precisa ouvir. Você não quer cabeça dura, então você vai parar. Agora eu estou mandando você parar, eu vou ordenar para você parar. Mas não, foi serviu todo mundo na boa. Por quê? Porque o problema dela não estava nas ações, como não estava na igreja de Éfeso. As ações de Éfeso estavam corretas, foram elogiadas e deviam continuar assim. Porém, a motivação, vocês estão fazendo tudo certo, mas deixaram o primeiro amor. Mas não estão fazendo com aquele fervor do início, de quando vocês me conheceram. Vocês estão fazendo agora já de forma automática. Vocês estão fazendo a obra de Deus de forma automática. Vocês não estão fazendo com o coração do início do casamento. Aquele fervor. Não vejo a hora de chegar em casa, ver minha mulherzinha, eu abraçar ela. Já não está igual no começo. Então lembra onde você caiu, lembra porque você parou de ser assim, voltando para os casais, né? Voltando para nós, os casados, principalmente. Lembra o porquê que o fervor do casamento, o calor do casamento acabou. Onde foi que eu caí? Onde isso começou? Se arrepende e volte a amar a sua esposa, volte a amar o seu marido de todo o coração. Então, amados, indo já para a nossa conclusão, então, às vezes a gente tem que achar esse lugar de equilíbrio, esse equilíbrio. Por um lado, uns querem fazer sem parar, com o coração errado, quero fazer, não, a igreja tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode parar, de segunda a segunda, no culto e tal. Por um lado, tem que ter uma correção aí, às vezes até nas ações mesmo, né? Fora a motivação, as ações. E por outro lado, uns que só querem contemplar. Só querem olhar para o Senhor e com a mãozinha levantada, não me perturbe agora que eu estou na presença do Senhor, eu quero só o Senhor, nada mais, amo a Cristo e não, mais nada. Tudo muito bom. Mas precisa ver a motivação, o que está movendo o seu coração para você agir assim. O que está movendo o seu coração para agir assim? Porque tanto o ativismo, sem a motivação correta, se torna inoperante, como uma contemplação preguiçosa, porque o cara é preguiçoso, na verdade, ele não quer agir, ele não quer fazer nada, não quer se envolver com nada, então ele dá uma que está contemplando, né? Então, como essa contemplação, que às vezes é resultado da preguiça, de ser uma pessoa mais ativa na obra de Deus, elas têm que ser equalizadas, elas têm que ser trabalhadas, tem que tirar as arestas. Mas como saber isso, irmãos? Aí a gente tem que ir pelo conselho bíblico. Examinar a cada um a si mesmo para ver se vocês estão na fé. Examinar o nosso coração. Lembra da ceia? Examine cada um a si mesmo e coma do pão. Então, esse examinar não é só no dia da ceia, todo dia tem que se examinar. Com qual coração eu estou fazendo isso? Com qual coração eu estou fazendo aquilo? É para o Senhor mesmo? Ou é para agradar pessoas? Ou é por uma questão de consciência? Ou é por amor ao Senhor? Então, feito esse exame, feita essa análise, irmãos, a nossa vida com Deus vai fluir. Seja o que você esteja fazendo. Não se frustre, mas eu sou uma pessoa tão assim, simplesinha,
na igreja, eu não faço nada, e o outro, eu faço tudo, eu queria que os irmãos me ajudassem. Não tem isso, né? Só eu trabalho nessa igreja, ninguém trabalha, ela tem que ir lá, cutucar os irmãos. Não. Se você tem essa disponibilidade, disposição, e Deus tem te dado graça, faça. Vai até onde você pode ir. Deus está mandando você fazer além do que você pode. Ele está falando você fazer aquilo que Ele determinou para você fazer. E se você está fazendo para Deus, e o outro, você acha que o outro não está fazendo nada, você acha, né? Que não está fazendo nada, e deixa isso com Deus. Faça o seu. Preocupe com aquilo que Deus mandou você fazer. E não com aquilo que Deus está pedindo para o outro. E se você está fazendo para Deus, como eu vou saber se eu estou fazendo para Deus ou não? Se eu estou fazendo com alegria. Não é isso que o Salmo 100 diz? Servir ao Senhor arrastando, é isso que está lá? Servir ao Senhor com alegria. Você está fazendo com alegria? Amém, você está fazendo o que Deus te mandou fazer. O outro está fazendo, está alegre? Bem, não tem problema. Porque as coisas de Deus não são medidas assim. Ele não vai pisar a cana quebrada e nem apagar o pavio que fumega. Talvez você seja uma cana quebrada, você não tenha tempo que um outro irmão tem, o seu corre-corre, você tem que, só dá para você trabalhar e chega em casa tarde, estuda, sei lá, só tem da meia-noite às 6 para você dormir, depois trabalhando, e aí você fica até com aquela frustração, puxa, mas eu não tenho tempo, queria me dedicar mais a Deus, queria orar mais, queria fazer mais, queria fazer... Não, irmão, calma, Deus não vai pisar você por causa disso, não. Ele não vai esmagar a cana que já está quebrada. Se você já tem essa dificuldade, não tem tempo, cronos, tempo de relógio para servir a Deus, mas tem um coração, Senhor, o Senhor sabe, se eu pudesse, eu faria. Amém. Deus vê isso aí, Deus respeita isso aí. E também Deus vê, você tem todo o tempo do mundo, não faz nada, Ele vê as duas coisas. Porque se Ele está te dando oportunidade, está te dando tempo, está te dando condição, aproveita as oportunidades, como disse o apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Então, é uma palavra para nós encontrarmos equilíbrio, e eu espero que o Senhor tenha falado aos nossos corações. Amém, irmãos?